Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira, dia 23 de outubro. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre um prazer contar com seu carinho e audiência. Olha só, hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre previdência pública e privada. Vamos entender a diferença de uma para a outra e como investir numa previdência privada. Você não sabe? Então fica conosco que vamos te explicar daqui a pouquinho com a ajuda dos nossos convidados. E ainda vamos conferir juntos as notícias da internet sobre o tema. Tem também a enquete do dia, vagas de emprego disponíveis para hoje e muito mais. Fica conosco que o assunto do dia só está começando. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com dois profissionais que entendem e muito sobre o tema em debate. Vamos conversar com o Dr. Paulo Perazzo, ele que é advogado trabalhista e previdenciário. Também vamos tirar nossas dúvidas com o Dr. Alexandre Vasconcelos, ele também é advogado previdenciário. Daqui a pouquinho vamos conversar com o Paulo Perazzo e também com o Alexandre Vasconcelos. Mas a partir deste momento vamos introduzir o tema do programa. Vamos acompanhar uma reportagem com Joyce Fernanda. Confira! O pensamento sobre a aposentadoria muitas vezes chega quando já estamos nos aproximando da terceira idade. Mas Jéssica faz parte de um grupo que, apesar de jovem, tem uma grande preocupação com o fato de viver o período da aposentadoria de maneira tranquila. Como complemento da previdência tradicional, ela resolveu investir na previdência privada. A diferença mesmo de fazer a previdência é a longo prazo, né? Diante a perspectiva que a gente está tendo hoje, né, do INSS, do governo. Então, recolher, pagar uma previdência privada sabendo que eu posso ter uma garantia maior, então foi o que motivou realmente a fazer uma previdência privada. Há pouco mais de um ano, Jéssica começou a aplicar R$ 300 por mês. O valor depositado pode ser retirado a partir de 2 meses de investido, mas a sócia de um escritório de contabilidade escolheu sacar o valor apenas quando se aposentar. Foi bastante simples, a gente tem um consultor, né, que a gente já trabalha com ele, então ele ofereceu, informou os benefícios, os riscos que eu teria e foi bem simples, eu só fiz a adesão mesmo e fiquei pagando, como pago até hoje, mas não teve burocracia nenhuma. Nossa produção entrou em contato com uma seguradora particular e fez uma simulação. No nosso exemplo, o investidor tem 18 anos de idade e quis contribuir com o valor mensal de R$ 150. Se ele retirar o valor aos 60 anos, ele terá acumulado um valor de mais de R$ 1.840.000. Esse valor poderá ser retirado completamente ou ele poderá receber parcelas mensais de R$ 5.233,57 até o fim da vida. Mas cuidado! Na hora de optar por uma previdência privada, é necessário ter segurança na empresa onde o dinheiro será aplicado. Afinal de contas, todo investimento tem o seu risco. É um investimento a longo prazo, né? Mas que você também pode ter uma perca. Então, se você escolher uma empresa que ela não tem muito tempo no mercado, que você não conhece o histórico dela, a sua perca vai ser muito maior. A experiência de Jéssica tem sido tão positiva que ela decidiu fazer um segundo investimento, dessa vez no valor de R$ 100 mensais. E para ela, todo jovem deveria fazer o mesmo. Todo mundo quer ter uma velhice boa, né? De qualidade, com saúde, com menos preocupação. Então, é interessante você sempre ter um investimento. Eu tenho o meu trabalho hoje, mas eu sempre procuro ter um investimento mais na frente de que eu possa ficar mais tranquila do que eu estou hoje. E falando em pensar no futuro, os filhos de Jéssica, que ainda nem nasceram, também terão previdência privada. Terão previdência privada também. Comer mais curto, né? Porque eu vou começar a recolher logo de pequenininho e quando chegar uma idade já vai ser menos do que eu, né? Porque eu vou recolher a minha de acordo com a idade do INSS. Já os meus filhos não. Meus filhos é para pagar a faculdade, estudo. Pois bem, a Jéssica
está tendo essa preocupação, ela teve acesso à informação, por isso que ela fez essa previdência privada. Daqui a pouquinho vamos trazer também muitas informações para você que está em casa. Pelo exemplo, dá para ver que é um pouco vantajoso fazer essa previdência privada, mas será que só tem vantagens? Vamos te responder daqui a pouquinho com a ajuda dos nossos convidados. Mas a partir deste momento, vamos abrir o espaço do programa para você que está em casa. Venha participar aqui conosco. Venha primeiro responder a nossa enquete. Olha só, vamos lançar hoje a nossa enquete, a enquete do dia. E a pergunta é a seguinte: você investe em algum plano de previdência privada? Sim ou não? 3424-1977 é a nossa linha interativa. Você vai ligar para a gente e responder aqui a nossa pergunta de hoje. Você também já pode interagir através da internet, facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço na internet. 994181206 é o nosso WhatsApp. Também você pode mandar quantas dúvidas você tiver sobre previdência pública e privada e os nossos convidados eles vão te responder daqui a pouquinho. Olha só, e a maioria da população brasileira está despreparada financeiramente para um aperto nas regras de acesso à aposentadoria e também a uma redução no valor dos benefícios. Só 38% das pessoas que foram entrevistadas na pesquisa do Datafolha dizem aplicar em poupança ou em outros investimentos. E olha só 10% tem planos de previdência privada. Então vamos aprender um pouco mais sobre o tema. Primeiro quero dar boas-vindas aqui aos nossos convidados e dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Dr. Paulo Perazzo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, é sempre uma satisfação estar aqui. Também queria dar boas-vindas ao doutor Alexandre Vasconcelos. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Obrigado pelo convite, Valdson, e um bom dia para você, um bom dia, Paulo Perazzo, um bom dia aos ouvintes. A gente viu na reportagem, né, o exemplo da Jéssica, ela buscou informação, viu que para ela era mais vantajoso fazer uma previdência privada. Muita gente que está em casa ainda não sabe, né? Não sabe diferenciar também o que é uma previdência pública e uma privada. Para começar, por definição, como é que a gente poderia definir a previdência pública e a privada? A previdência pública, Valdson, ela é obrigatória, tá? Então, ao oferir renda, né, seja por meio de um trabalho assalariado ou por um trabalho autônomo, aquele segurado do INSS ele é obrigado a recolher a contribuição previdenciária, assim como o empregador, né, a empresa. Já na previdência privada, não, é facultativa. Você faz se quiser, tá? A previdência privada, na verdade, ele é um investimento. Você pode investir em previdência privada, você pode investir em um título público, você pode investir numa poupança, pode investir no fundo DI, né, no fundo de renda fixa. Então, a previdência privada, na verdade, ele é um investimento, tá? Então, da mesma maneira que você contribui mensalmente para a previdência privada, você pode também colocar aquele valor, no caso, a Jéssica, ela contribui R$300 mensais, ela pode colocar os R$300, né, num fundo DI, num fundo de renda fixa, né, num fundo de ações ou numa previdência privada. A previdência privada, na verdade, é um investimento, é uma poupança que se faz mensalmente. Agora, existe na previdência privada a taxa de administração, onde você paga um valor, né, mensal, anual, para a pessoa que está administrando aquele fundo. E existem fundos que não existe essa taxa de administração, como o Tesouro Direto, por exemplo. Então, cabe a cada um optar pelo que ele achar mais conveniente, melhor, para poder investir, para poupar para um futuro, né, ter uma aposentadoria não só pública, como também um fundo, né, constituído para a sua velhice, ter uma velhice um pouco melhor e mais folgada financeiramente falando. A gente falou, né, dessa pesquisa do Datafolha, onde apenas 10% das pessoas que responderam falaram que tem como investimento a previdência privada. É um número muito pequeno ainda, doutor Paulo? Você observa como um número pequeno? O que é que falta o brasileiro investir na previdência privada? Falta dinheiro? Bom dia primeiramente. O que eu quero dizer é o seguinte: de uma maneira geral, o brasileiro ele não tem o hábito da poupança. A nossa poupança interna é muito pequena.
um dos grandes males do Brasil é porque as pessoas não se preocupam em poupar, em fazer com que haja um investimento, haja uma acumulação de riquezas para uso no futuro. Então, esse dado que você acabou de me dizer, de apenas 10% investirem, reflete sim o grosso da população que não tem, digamos assim, uma poupança para poder comprar um pão no dia de amanhã. Então, as pessoas perderam o hábito de poupar, de investir. A previdência privada é sim nada mais, nada menos do que um investimento. Do mesmo jeito que a pessoa pode investir em imóveis, tá certo? Pode investir numa poupança, pode investir. A pessoa tem que ter o hábito da acumulação. E acumular o quanto antes possível, porque segundo Albert Einstein, a força mais poderosa do universo são os juros compostos. É por isso que o banco fica tão rico, porque ele aplica juros sobre juros. Então você tem que usar isso ao seu favor, tá certo? O que é usar juros sobre juro? É você ter uma casa e você ter um aluguel. O dinheiro desse aluguel você não pode gastar, você tem que reinvestir o valor do aluguel. Então, daqui a pouco você vai ter rendimentos sobre os seus rendimentos. Só fechando, é muito importante que a pessoa saiba qual é o tipo de investimento certo a fazer. Não é simplesmente dizer assim, vou fazer uma previdência privada e pronto. Você paga imposto de renda, PGBL. Não paga imposto de renda, VGBL. Já são dois tipos de plano. Outra coisa, tem planos que você pode reverter para a sua família caso você venha a morrer. Tem outros que não. Imagina uma pessoa dessa, ainda agora foi feita a simulação de Jéssica, e ela pegou, juntou aí no fim das contas 1.800.000 né? Só que ela não sabia, ou fez um contrato mal feito, ou foi induzida por um mau gerente, que é o que existe aos montes, e ela não sabia mais, aquela previdência privada dava direito a um recebimento eterno para a pessoa. O cara já está com 65, vai viver mais que 10 anos? 15 anos, beleza. Gastou aí 400 mil. Daquele total de 1.800.000. Ainda estava lá 1.400 mais ou menos. Para onde é que vai esse dinheiro? Fica para o banco. Ou seja, é justo. Então, tem planos de previdência privada reversíveis para a família, outros não reversíveis, com imposto de renda, sem imposto de renda. Tem planos de previdência privada que cobram 5% de taxa de administração. Tá certo? Ou seja, depois que a gente desconta a inflação, o cara está, ao invés de estar aumentando o seu patrimônio, ele está, na verdade, diminuindo seu patrimônio. Por quê? Porque o gerente do banco, vamos fazer, é lindo, é maravilhoso, é belo, faz, e você nem sabe, mas 5% do seu dinheiro vai só para o banco e não vale a pena como investimento. Então, não vá só na conversa do gerente do banco. O gerente do banco tem uma conversa muito bonita, muito agradável, ele quer vender e você procure outros meios, o Google, um consultor, um advogado, um contador ou alguém experiente que já saiba o que é a vida, o que é investimento, para você também não entrar num barco furado. Voltando a falar sobre a previdência pública, é muito interessante isso que o Dr. Paulo ele destacou agora para a gente. Se tiver acesso a um advogado é interessante. Tem alguma associação ou algo que essa pessoa pode procurar para saber que... porque pode ser através do banco e também alguma prestadora de serviço, né? Pode fazer essa questão da previdência privada. Tem alguma associação? Onde é que eu procuro informação sobre isso? O Google pode auxiliar, mas às vezes pode aumentar um pouco mais a dúvida pelo desconhecimento da pessoa. Cada banco oferece a sua previdência privada. O importante é quem está interessado em fazer previdência privada, leia né, o prospecto lá da Previdência, o plano de previdência que ele vai assinar. Leva para casa, dá uma lida, se tiver dúvida, procura um advogado, procura um contador, né, um especialista, para saber qual é a taxa de administração que ele vai efetivamente pagar todo ano. Essa taxa de administração é muito importante, porque como Paulo Perazzo falou, ele pode estar ali pagando, né,
todo mês e essa taxa da administração está tirando bastante. Então, há outros investimentos com a taxa de administração menor. Existe um investimento, por exemplo, que é o Tesouro Direto, que não há taxa de administração nenhuma, né? E muitas vezes o plano de previdência, ela aplica em quê? Em Tesouro Direto. Então você está fazendo uma previdência privada que está aplicando em Tesouro Direto. Você pode aplicar diretamente nesse Tesouro Direto sem pagar taxa de administração nenhuma. Agora, há planos de previdência privada com a taxa de administração pequena, né? Onde você vai ter uma conveniência e facilidade de estar ali falando com o seu gerente, né? Aplicando de uma maneira mais fácil, sem ter que ir para um banco especialista em Tesouro Direto. Então, a Previdência tem essa facilidade, mas tem que tomar cuidado que essa facilidade pode estar escondendo por trás uma taxa de administração que não seja interessante. Outra coisa que Paulo falou também muito importante é a história da pensão. Às vezes você acumula um bom numerário na previdência privada, vem a falecer e perde tudo, né? Então, para você deixar a pensão por morte, às vezes você tem que... É um plano de previdência que tem uma taxa de administração um pouco maior, né? Então tem que tomar muito cuidado, tem que investigar, né? Tem que pesquisar e, como eu falei, procurar sempre um especialista. Eu desconheço a existência de qualquer associação nesse sentido, mas pode ser que exista. Mas eu vou dar uma boa dica aqui. Você que tem vontade de sair da média, leia um livro, chama-se Pai Rico, Pai Pobre. Vou repetir o nome. Pai Rico, Filho Pobre. Não, Pai Rico, Pai Pobre. Tem outros, tem Pai Rico, Filho Pobre, que são sequências. Mas o principal é Pai Rico, Pai Pobre. Ele mostra que ele teve dois pais, um pai verdadeiro e um padrinho. Padrinho que era o pai rico, que ele chamava de pai rico, mas era um padrinho, que era um homem rico. E ensinou esse cara é best-seller do mundo. A partir deste livro, outra coisa, viu? Brasileiro poupa pouco e lê menos ainda. Você que não lê nada, compre um livro, pelo amor de Deus, um livro na sua vida, um livro. E aprenda valendo. Rapaz, esse livro é incrível. E ele fala isso. Quais são os processos mentais de acumulação, de geração de riqueza. Esse livro é best-seller mundial. Ele fala muito em previdência privada, fala bastante, e fala de uma maneira geral em investimentos, porque não adianta você simplesmente... Ele diz, olha, até um macaco, um chimpanzé, ele pode fazer uma poupança de colocar ali todo dia uma moeda. Agora, a gente tem que ter os melhores investimentos, então vá conhecendo. Isso vai fazer parte do seu futuro. É importante que a gente tenha, assim, no Brasil, um negócio chamado inteligência financeira. Enquanto você não tiver inteligência financeira, pelo menos o básico, ter lido pelo menos um livro, você vai ficar indo na pala de gerente de banco, que muitas vezes só quem vai estar ganhando é o gerente do banco, é o banco, e você só vai estar indo na conversa de gente que quer ganhar em cima de suas costas. Então leia um livro, pesquise na internet, vá se especializando, afinal de contas a gente tem muita gente inteligente e que às vezes não tinha acesso a isso. Com esse livro, o mundo vai se abrindo, você vai vendo outros livros, então vá se especializando. Que tal ler um livrinho, né, Alexandre? Pois é, Bem, né? Inclusive esse livro eu conheço Pai Rico, Filho Pobre. Né? Esse, o Pai Rico, Pai Pobre, eu não conheço, mas eu vou comprar para ler. Mas uma dica, viu, Paulo? Enquanto as pessoas vão lendo, conhecendo, se especializando, podem ir já começar a juntar na poupança, que é o mais simples investimento, né? Mais modesto, mais simples. Vai ali investindo e depois ele migra para um outro investimento melhor, né? Porque a poupança realmente está rendendo pouco. Mas ele já pode começar a poupar. O importante é isso, começar a poupar, economizar e ter essa cultura financeira, né? Porque o que acontece? Muita gente acha que juros é ruim, né? Porque normalmente as pessoas devem
e pagam juros sobre juros e não conseguem pagar suas dívidas. Mas para quem tem dinheiro poupado, né, dinheiro guardado, os juros trabalham a seu favor. Então, ao invés de você estar pagando juros, o banco, o mercado está pagando juros para você. Então, você sai ali daquela situação difícil de estar pagando juros para passar a recebê-los, né, sem trabalhar. Então, poupar realmente é muito importante, independentemente do investimento que você escolha. Previdência privada, poupança, fundos de investimentos, ações, etc. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje no programa estamos falando sobre previdência pública e privada. Estamos aprendendo muito sobre o tema com os nossos convidados de hoje. O Dr. Paulo Perazzi está nos ajudando a compreender melhor o tema e também o Dr. Alexandre Vasconcelos. E a partir deste momento a gente separou aqui algumas informações que a gente vai mostrar no nosso telão e saber dos convidados se é um mito ou se é uma verdade sobre o tema. Olha só o que diz essa primeira informação. A previdência privada é um investimento exclusivo para a aposentadoria? Mito ou verdade? Veja, podemos olhar isso sob duas circunstâncias, tá certo? A previdência, de uma maneira geral, ela não serve apenas para a aposentadoria. A previdência pública, por exemplo, muita gente associa a ideia de previdência pública com a aposentadoria. Mas a previdência, na verdade, protege o indivíduo durante a vida inteira dele. Por exemplo, uma mulher nova, ela pode ter um filho, então ela vai precisar de um salário maternidade. Você pode ficar doente, você tem direito a um auxílio-doença. Você tem um acidente, você tem direito a um auxílio-acidente, ou seja, você sofre intercorrências durante a sua vida. A previdência privada, ela pode lhe ajudar, sim, durante sua juventude. A única diferença é que, ao contrário da previdência pública, que tem um caráter solidário, às vezes eu já peguei o caso de uma pessoa que se acidentou no primeiro dia de trabalho dele. Ficou inválido no primeiro dia de trabalho. Pelo caráter solidário, obrigatório, ele teve uma aposentadoria por invalidez para o resto da vida. A previdência privada funciona diferente. Você faz uma poupança. Então, se você acumulou muito, lá na frente você vai ter muito. Se você acumulou pouco, você também tem pouco. A pessoa pode usar antes, agora pode usar também depois. Então fica a critério da pessoa, usa antes ou depois. Ok, vamos conferir aqui a próxima informação. Temos outra tela para mostrar para você que está em casa. Será que é mito ou verdade? Na Previdência Pública, as pessoas que nunca contribuíram com o INSS, mas são idosas ou doentes, elas podem se aposentar? Na verdade, não é uma aposentadoria, né? Porque a aposentadoria requer uma prévia contribuição. Então, aquelas pessoas que nunca contribuíram para o INSS, elas, aos 65 anos de idade, ou, né, se são inválidas e são miseráveis na forma da lei, ou seja, aquela família de pessoas consideradas miseráveis, o que é isso? É aquela família que per capita, a renda é inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, preenchendo esses requisitos de miserabilidade e ou idade avançada, acima de 65 anos, ou incapacidade permanente, elas vão ter direito a um benefício assistencial, que é um LOAS. Então, na verdade, é verdade, tá? Mas vamos trocar aquela palavra no final de aposentadoria por um benefício assistencial. Então, na Previdência Pública, as pessoas que nunca contribuíram com o INSS, mas são idosas ou doentes e também não têm renda, uma família desprovida de renda, podem obter um benefício assistencial que se chama LOAS. Verdade. Próximo ponto, vamos conferir aqui a próxima afirmação. Será que é verdade? Olha só, é possível ter mais de um plano de previdência privada em seu nome. Mito ou verdade?
É verdade. A pessoa pode ter quantos planos de previdência privada quiser, tá certo? Inclusive, muita gente faz isso. Tem 2 planos, um PGBL e um VGBL. Por exemplo, vamos supor uma pessoa que ganha R$10.000 por mês, tá bom? Então, ele vai pegar uma parte desse dinheiro, que é a parte que ele pode fazer o desconto do imposto de renda. Há um limite máximo de desconto do imposto de renda. O que ele paga de previdência privada, ele pode descontar do imposto de renda. Só que há um limite nesse desconto. Então, muita gente usa essa sabedoria. Bom, eu vou usar o limite do meu imposto de renda, o limite de dedução do meu imposto de renda, e vou fazer um PGBL, porque aí eu tenho vantagem, eu posso pagar menos imposto de renda por mês. O que ultrapassar esse limite máximo de dedução, eu faço um outro plano, que é o VGBL, tá certo? Que aí tem vantagens tributárias em se utilizar esse plano. Então, a pessoa, quem ganha bem, normalmente tem 2 planos, um PGBL até o limite máximo de dedução do imposto de renda e outro para o que ultrapassa esse limite máximo de dedução. Então, é verdade, não é mito. Quer complementar? Eu queria. Paulo falou sobre imposto de renda do PGBL e eu queria chamar a atenção para um detalhe importante. Veja bem, você recebe o seu salário, né, o assalariado, paga ali o imposto de renda, é descontado na fonte, 27,5%, e ele contribui para o plano de previdência, o PGBL. Tudo bem que no final ele vai ter, né, essa dedução, mas no final, ao final, quando ele resgatar a previdência privada, ficar recebendo mês a mês, ele vai pagar novamente imposto de renda. Então, às vezes é importante o poupador saber que ele pode estar pagando imposto de renda 2 vezes, um bis e idem na previdência privada. Enquanto em outros investimentos, né, aquele monte que ele arrecadou ao final, ele vai poder resgatar ou receber mês a mês sem pagar imposto de renda nenhum. Enquanto na previdência privada, ele paga o imposto de renda quando recebe o seu salário e no futuro, quando for receber a previdência privada, vai pagar imposto de renda novamente. Então, essa questão do imposto de renda é muito importante quando você vai fazer um planejamento previdenciário, né, para o futuro. Ótima explicação. Vamos agora até um outro ponto. Olha só, mito ou verdade que a empresa assinou a sua carteira, porém nunca recolheu o INSS. Então você não pode se aposentar contando com esse período, né, que a empresa ela não fez esse recolhimento? Mito ou verdade? Mito. Na verdade, o INSS não vai deferir o teu pedido de aposentadoria por faltar o tempo de contribuição desse período que você trabalhou, mas a empresa não contribuiu. Então o INSS ele vai indeferir. Mas se aquele segurado provar na justiça, tá, que efetivamente trabalhou, né, mostrar lá a carteira de trabalho efetivamente assinada pelo empregador, mostrar os contra-cheques, mostrando que o empregador descontava dele, né, os 8% a título de previdência social, de contribuição previdenciária, e não repassava para o INSS. Ou seja, o empregador cometia o crime de apropriação indébita previdenciária. Descontava do empregado, do segurado, e não repassava para o INSS. Então, esse segurado do INSS ele não pode ser prejudicado 2 vezes. Quando teve descontado do seu salário as contribuições previdenciárias e depois, no futuro, ficar sem uma aposentadoria. Então, cabe ao INSS fiscalizar as empresas, né? A empresa, o sócio-diretor, o sócio-gerente deve ser responsabilizado também criminalmente por ter cometido esse crime, e ele, o segurado, ele vai sim conseguir obter sua aposentadoria pública perante o INSS, infelizmente não no órgão administrativo, e sim na justiça. Só complementando e acrescentando algo à explicação de Alexandre, existem 2 maneiras de você assinar a carteira e o INSS, digamos assim, não contribuir para o INSS. Primeiro é o seguinte, é um patrão
que assina, não paga, mas ele fornece as informações para o INSS. Por exemplo, a RAIS, que é a relação anual dos empregados que você tem, tá certo? O FGTS. Então, tem empresas que são organizadas, que passam os dados para a Receita Federal, passam os dados para o INSS todo mês, mas não pagam, tá certo? Então, todo mês ela manda seu nome, tal. Isso é uma situação. E existe a outra situação que é pior ainda, que é o cara que assina a sua carteira e simplesmente nunca nem informou ao INSS através daqueles 1000 relatórios que a empresa tem que mandar através do contador a sua existência. Então veja, nesses casos em que ele já informou a sua existência, eu tenho visto uma tendência do INSS, apesar de não haver o recolhimento, o INSS aceitar aquilo ali como uma forma tácita, tá certo? De que a responsabilidade era do empregador. O grande problema é que isso acontece muito com empregada doméstica, por exemplo, que a patroa assina a carteira, mas nunca nem informou ao INSS a existência da empregada. Então, você que está em casa, você tem como saber a sua situação. Você faça um cadastro no CNIS. CNIS. Na internet, tá certo? Você pode colocar CNIS, C-N-I-S, C de casa, N de navio, I de igreja, S de sapo, CNIS. Lá vai ter um site da Previdência que você pode fazer o seu cadastro, tá certo? E você vê o que é que você tem no INSS, se o seu patrão está recolhendo ou não. Então você tem hoje, através do seu computador, acesso a como está a sua situação. Então, é uma boa dica para quem não sabe se tem recolhimentos ou se não tem recolhimentos, não precisar mais nem procurar o INSS, o posto do INSS, nem ficar confiando na informação do patrão. Agora, na internet, você já sabe como é que está a sua vida. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e vamos dar sequência aqui no quadro Mitos e Verdades sobre Previdência Pública e Privada. Você que está em casa, tem dúvidas sobre o tema, pode mandar para a gente, 99418-1206, é o nosso WhatsApp, você pode acessar, deixar aí quantas perguntas você tiver, que daqui a pouquinho nossos convidados vão responder ao vivo aqui no nosso programa. Vamos agora à próxima informação. Olha só, é mito ou verdade que na Previdência Privada eu não vou poder parar de aplicar para o resto da vida? É mito ou verdade? Na Previdência Privada não vou poder parar de aplicar para o resto da vida. Tem algum momento que eu posso parar de aplicar? É mito. É mito, né? Você pode parar de aplicar quando você quiser, né? A Previdência Privada, como a gente já salientou, é um investimento, é uma poupança, é um investimento. Então você poupa, você faz o aporte financeiro quando você quiser, né? No valor que você quiser e enquanto você quiser. Se você quiser parar, você para por 2, 3, 4, 5 meses, depois volta a contribuir, né? Você pode parar e resgatar o valor que está lá. Então, óbvio, depende muito do plano, mas na grande maioria você pode parar quando você quiser e resgatar, inclusive, né, o valor que você investiu. Tem gente, inclusive, que só faz uma única contribuição. Né? Por exemplo, o cara foi demitido, pegou o FGTS e colocou lá, porque o FGTS o quê? Rende 3% ao ano. Só, em vez de deixar aqui e tal, eu tiro esse dinheiro, foi demitido, pegou aquele saldo de 40%, o saldo do FGTS, fez uma única aplicação lá na Previdência Privada e esqueceu. Aquele dinheiro vai ficar tendo as correções, vai ter a diminuição da taxa de administração, mas em compensação vai ter
os juros e tal. Então tem gente que a previdência privada é feita de uma única aplicação. Tem gente que contribui um pouquinho durante toda a vida. Então cada caso é um caso. Ok, vamos aqui até outra informação, saber se é verdade ou é mito. A aposentadoria por invalidez, ela é definitiva no caso da pública? Vamos, veja só, a invalidez, ela tem sim um viés de ser definitivo. Mas nada na vida é definitivo por sua própria natureza. Eu, por exemplo, eu já vi o caso de uma pessoa que ficou cega, tá certo? E se aposentou por invalidez. Mas isso o desagradava muito, ele não gostava de ser chamado de inválido, ele tinha algum problema com isso, um problema pessoal com isso. E esse cara virou professor de braille. Ele ensina outros cegos a ler através de método braille. E ele disse, olha, eu quero ser professor com carteira assinada, me fizeram uma excelente proposta para eu ganhar muito bem para ser professor de método braille. Agora eu sou aposentado por invalidez. E aí, o que é que eu faço? Eu digo, olha, se você optar em ser professor, você vai perder a sua aposentadoria por invalidez. Pois eu vou perder, porque a proposta é muito boa. E aí ele pediu alta, foi no INSS, disse que não se sentia mais inválido, e aí hoje ele é professor de método braille, ensina outras pessoas cegas a ler, e está muito bem, não é mais inválido. Então, isso é uma questão de momento. Algumas vezes a pessoa está com a invalidez naquele momento, e depois se recupera, ou então consegue uma nova habilidade. Então, é algo que é definitivo, mas pode ser que durante o período da vida a pessoa tenha uma reavaliação dessa situação. Complementando o que Paulo falou, Valdson, todo benefício por incapacidade no INSS, ele é temporário, tá? A própria lei diz que o INSS pode, a cada 2 anos, convidar o aposentado por invalidez para fazer uma reperícia, uma nova perícia. Na verdade, o segurado ele vai continuar recebendo a aposentadoria por invalidez na medida em que a invalidez, ou seja, a incapacidade permanente para todo e qualquer trabalho, permaneça. Se em qualquer momento da sua vida, da vida desse segurado, que é aposentado por invalidez, ele recuperar a capacidade laborativa, essa aposentadoria por invalidez deve ser, por lei, né, é uma determinação da lei, deve ser cancelada. Tá? Então, a aposentadoria por invalidez, ela só deve ser paga enquanto durar essa invalidez. É a mesma coisa do auxílio-doença. Também, enquanto durar a incapacidade parcial para aquela atividade que você habitualmente exercia, o INSS deve continuar pagando o auxílio-doença. Cessou a incapacidade, o INSS deve suspender o benefício. Né? Então, e outra coisa, na suspensão da aposentadoria por invalidez, a lei determina que essa suspensão seja feita de forma gradual. Ele não perde tudo de uma vez, né? Vai perdendo aos poucos até perder os 100%. E isso se e somente se aquele segurado recuperar a capacidade laborativa. E um bom exemplo aqui, Paulo Perazzo deu do cliente dele que encontrou uma atividade interessante de professor de braille. Né? Ok. Próximo ponto, temos aqui outra informação. Na previdência privada, posso resgatar uma parte do dinheiro a qualquer hora? É um investimento, é seu. Você pode resgatar tudo, você pode resgatar uma parte, você pode deixar lá. Então, existe sim alguns planos que eles fazem com que você tenha um período mínimo de permanência, tá certo? É tal qual aquela questão de título de capitalização, que você não pode retirar antes de 1 ano, porque senão vai ter perdas e aí só recupera 50% do valor, 70% do valor. Então, podem existir alguns planos que, se você retirar o dinheiro antes de 1 ano, antes de 5 anos, você
tem algum tipo de prejuízo. Então, pode estar previsto em contrato essa cláusula. Agora, não é o comum. O comum é que você possa tirar em todo ou em parte a qualquer momento. Então, você perder é uma exceção e não a regra, caso você venha tirar o dinheiro antes. Ok, vamos a outro ponto aqui. Temos outra afirmação. Na Previdência Pública, o valor da aposentadoria é igual ao último salário de contribuição? É regra isso? Mito ou verdade? Mito, né? Na verdade, o valor da aposentadoria, seja ela integral por tempo de contribuição, seja ela especial ou o fator 85-95, ela é composta pela média aritmética, né, dos 80% maiores salários de contribuição referente à competência de julho de 1994 para cá. Eu vou dar aqui um exemplo para explicar. Alguém que começou a trabalhar em 1970 e quer se aposentar hoje, né? Ele vai levar em consideração todas as remunerações, ou seja, os seus salários, de julho de 1994 até hoje. Você vai pegar esses valores, vai fazer vai desprezar os 20% menores, os 20% menores salários, né? Vai utilizar os 80% maiores salários de julho de 94 para cá, vai atualizar monetariamente, vai encontrar um valor e desse valor se divide pelo número de meses, vai encontrar o valor da aposentadoria. Quando ela é por tempo de contribuição com fator previdenciário, o fator previdenciário ainda reduz essa média, né? Quando a aposentadoria é fator 85-95, não se aplica o fator previdenciário. Então, o valor da aposentadoria vai ser exatamente o valor da média. E na aposentadoria especial, também não tem fator previdenciário, vai ser exatamente o valor dessa média. Repetindo, qual é a média? Os 80% maiores salários de julho de 94 até a data do requerimento da aposentadoria. Portanto, essa pergunta essa indagação é um mito, não é verdade. Ok, temos aqui muitas participações através do nosso WhatsApp e a gente vai começar a repassar essas perguntas aqui para os convidados. Olha só, a pessoa não se identificou, mas quer saber o seguinte: qual o risco, né, que eu fico sujeito se eu deixar de investir na previdência privada e investir no tesouro? Olha, em tese, a aplicação no tesouro é a mais segura que existe. Tá certo? Por quê? Porque pressupõe que o Brasil, o Estado brasileiro é quem está emprestando. Na hora que o governo perder esta credibilidade, o país já está na bancarrota. Então, você pode fazer o seu investimento direto no Tesouro Nacional, inclusive pela própria internet. A vantagem disso é que você não paga taxa de administração. A desvantagem disso é o seguinte: não existe apenas um título. Existem mais de 100 tipos de títulos da dívida pública. Uns rendem mais, outros rendem menos, outros rendem mais ou menos. Um é mais o resgate antes, um é resgate depois, etc. Então, se você não souber, se você não tiver inteligência financeira suficiente para comprar direto e saber qual é o que vai render mais, o que vale a pena mais, então é melhor você utilizar o serviço de alguém que saiba. Esse alguém que saiba cobra 1% de taxa de administração. Então, se você tiver essa inteligência, você vai e mesmo faz. E se você não tiver, é melhor fazer uma previdência privada, porque vai ter um economista que sabe o que está fazendo e vai fazer isso aí por você. Ok, temos agora a participação da Ângela. Ela disse que estava pagando o INSS pelo baixa renda, né? Tinha mais ou menos 5 anos que ela vinha pagando. Ela disse que está muito doente e o juiz negou, né? Alegando que por causa de 6 meses que ela não tinha direito. Acho que ficou faltando 6 meses de contribuição para poder ela ter direito a essa aposentadoria. O que ela faz para adquirir pelo menos o LOA, né? Que a gente falou. Ela disse que já deu várias entradas e os peritos viram, né, que ela não tinha condições de trabalho. Como é que ela deve agir, né? A Ângela estava pagando, mais ou menos 5 anos ela pagou, mas por conta de 6 meses o juiz negou, né, alegando essa falta de pagamento. Ela nesse caso, ela pode continuar a pagar por mais 6 meses, né, e aí obter o direito aí à aposentadoria por idade, acredito.
Tá? Caso ela não tenha condição de pagar esses 6 meses faltantes, realmente se ela está numa família que é considerada por lei, né, e essa palavra é feia, mas a lei a utiliza, uma família com pouca renda, né, ou seja, miserável, financeiramente falando, e se ela já tem idade de 65 anos ou ela é incapaz, ela é inválida, então ela pode sim requerer o benefício assistencial. Então ela deve procurar o posto do INSS por meio da internet ou ligando para 135, né, e requerer solicitar esse benefício assistencial que se chama LOAS, né, que é para aquelas pessoas ou idosas ou inválidas e que sejam carentes financeiramente falando. E aí solicitar o benefício. Temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas disse que é vigilante há 36 anos, tem 56 anos de idade, deu entrada na aposentadoria e o INSS negou. Ele recorreu, né? E lá mesmo no setor de recursos. Já faz 3 meses e já faz 3 anos, ele fala. E até agora nada, após ele ter dado entrada nesse recurso. O que é que eu devo fazer, né, para conseguir essa aposentadoria especial? Vamos lá, é colocar na justiça. Estava acontecendo um grande problema que as atividades periculosas não estavam sendo consideradas para fins de aposentadoria especial. Estavam sendo apenas as com insalubridades, as insalubres. O que é insalubre? Vou traduzir isto para o povão. É o seguinte, uma enfermeira, por exemplo, todo dia ela vai lá, ela tem contato com micróbio, ela tem contato com bactéria, ela se protege, mas ela está ali, por menor que seja, ela leva uma carga de micróbio para casa. Um pouquinho, se protege e tal, mas ela está exposta a esse meio de ambiente insalubre. A periculosidade é diferente, é o estado potencial de dano. Por exemplo, um cara que trabalha em altura, ele está todo amarrado, mas a corda pode torar e ele cair. O cara trabalha com eletricidade, ele está perto da eletricidade. Por ele estar perto da eletricidade, não tem problema não. Agora ele pode dar um descuido, trisca ali num fio desencapado, morre. Então, o estado potencial de perigo, o vigilante é assim também, ele está ali armado, pode chegar um bandido para levar a arma dele, então ele está sempre num estado potencial de perigo. Então, essas atividades perigosas, elas não estavam contando para fins de aposentadoria especial. Isso causou uma tragédia. Por quê? Porque os juízes só estavam entendendo que até 97 poderia converter, ou seja, a cada 10 anos você ganhava mais 4. 97 para cá não. Mas isso aí foi para Brasília, se reverteu, tá certo? E o Superior Tribunal de Justiça entendeu que sim, que desde 1997, essas atividades em altura, perigosas como eletricista, como vigilante, o vigilante desde que trabalha armado, viu? Não é porteiro não, porteiro é uma coisa, vigilante é aquele que trabalha armado, que tem autorização especial, etc., pode sim ter direito à aposentadoria especial. Então, você vá nas empresas, pegue o PPP, tá certo? Que é o documento específico para a aposentadoria especial, apresente no INSS. Caso o INSS venha a negar, como fez o caso dele, e caso esteja demorando na junta de recursos, que a junta realmente demora, você pode se antecipar, porque o INSS é o seguinte, minha gente, o INSS tem 45 dias para dar um sim ou dar um não. Se depois você deu entrada no INSS e ele não deu um não, em 45 dias, tá ali enrolando, tá ali cozinhando, tá ali, sabe, daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, e tá cozinhando sua vida, depois de 40, aí você não tem problema não, depois de 45 dias, ele não deu uma resposta não, deu não, você já pode botar na justiça. Então, se o amigo aí entender que é o caso dele, ele pode pegar esse processo que está parado há 3 anos lá, colocar na justiça e a justiça está com esse entendimento favorável. Ok, tem outra participação aqui da Lúcia Regina. Ela disse que paga previdência privada, vê muitas vantagens. Ela disse que é um plano ótimo
e para investir no futuro, né? Inclusive, ela gostou da dica e vai comprar o livro, né? Pai Rico, Pai Pobre. Ela gostou da dica e vai comprar para se atualizar a respeito do tema. Temos aqui, vamos ver a próxima participação. Lindelberg, né, está participando aqui. Ele diz o seguinte: quero saber, passei por um acidente de moto e vou para o INSS dia 26, na quinta-feira. Ele está dizendo que se sente bem e quer voltar ao trabalho. Posso voltar na mesma semana a trabalhar ou não? Claro, ele pode voltar a trabalhar. Se ele se sente bem, se ele não perdeu a capacidade laborativa, parcial ou total, ele deve sim retornar ao trabalho e continuar sua vida laborativa. Agora, me parece aí que ele requereu no INSS algum tipo de benefício, né? Então, se esse acidente de moto provocou uma perda, né, da capacidade laborativa, uma perda pequena, vamos assim dizer, ele pode trabalhar, mas para ele trabalhar ele precisa de mais esforço para exercer esse trabalho, ou seja, ele teve uma lesão, uma consolidação das lesões, ele pode receber um auxílio acidente, né? Que é uma indenização que o INSS paga em razão de um acidente de trabalho, né, ou de qualquer natureza, em razão da diminuição da sua capacidade laborativa. Ele pode voltar a trabalhar e receber esse auxílio acidente. Agora, se ele perdeu essa capacidade laborativa de maneira parcial, temporária, enquanto ele recupera essa capacidade laborativa, ele pode estar no INSS recebendo um auxílio-doença, né? Recuperou a capacidade laborativa, volta para a empresa, suspende o auxílio-doença. E se esse acidente de moto lhe trouxe invalidez, ou seja, incapacidade total, então ele vai receber essa invalidez, essa incapacidade, essa aposentadoria por invalidez perante o INSS e não vai, obviamente, retornar ao trabalho. Né? Outra participação, Nádia, ela diz o seguinte: meu pai é aposentado por invalidez e a esposa dele é idosa, doente, já contribuiu com o INSS, porém teve aposentadoria negada. Isso por conta do meu pai. Essa informação, por ele ser já aposentado, essa informação é verdadeira, esse argumento que foi dado para ela? Olha, pela história, pelo enredo da história que ela está contando, na verdade, ele é aposentado por invalidez e ela foi tentar um amparo social ao idoso, tá certo? Esse amparo social ao idoso, ele tem um caráter muito restritivo, ele tem muitas regras, tá certo? E uma das regras é a seguinte: a família ela não pode ter uma renda por cabeça inferior a 1/4 do salário mínimo por pessoa. Vamos traduzir isso aqui, tá certo? Cada pessoa, a família, você pega todo o rendimento da casa e divide por 4. Se der 1/4 do salário mínimo por pessoa ou menos, você é pobre. Se der 1/4 do salário mínimo ou mais, você é rico. Então, provavelmente, só mora ela e o marido. Então, a renda, vamos supor que a renda dele seja 1 salário mínimo. Dividiu por 2. Então, a renda por cabeça é superior a 1/4 do salário mínimo. Então, é meio salário mínimo para cada um. Então, evidentemente, foi negado. É relativo? É. Por exemplo, se ele aí ganha 1 salário mínimo, tem uma brecha. Tem uma brecha. Que ela pode alegar que, apesar dele ganhar 1 salário mínimo, ainda assim ele mantém a qualidade de pobre, de uma família pobre. Que aquele critério da lei é um critério objetivo, é um critério matemático. Mas o juiz, vendo caso a caso de cada família, pode determinar se essa família é pobre ou não. Então, existe o critério matemático, que é o que o INSS usa, é matemática pura. Critério objetivo, né? Existe essa visão humanista do juiz. Olha, apesar de vocês ganharem um pouquinho mais de dinheiro do que essa regra matemática, eu, juiz, ainda te considero uma família pobre. Se o juiz entender que ainda assim, que eles ganham um pouquinho mais do que aquele critério, e ainda assim sejam uma família pobre, o juiz vai lá e concede. Então, procure seu advogado e tente a sorte na justiça.
Vou pedir licença aqui aos convidados, vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Olha só, vamos conferir aqui no nosso telão oportunidades de trabalho, 50 vagas para técnico de enfermagem do trabalho. Para preencher uma dessas vagas você precisa ter ensino médio completo, experiência de 6 meses e o salário é de R$ 1.500. São 50 vagas para técnico de enfermagem do trabalho. Agora tem 5 vagas para vendedor pracista. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 937 é o salário. Vamos a mais oportunidades. Agora tem 4 vagas para mecânico de automóvel. Ensino fundamental completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.400 é o salário. São 4 vagas para mecânico de automóvel. E você que está em casa, se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação, muito boa sorte! E agora a gente volta a falar sobre o tema em debate, previdência pública e privada. Muita gente interagindo, mandando dúvidas através do nosso WhatsApp, e a gente vai dar sequência aqui respondendo a essas perguntas. Muita gente participando. Eu vou ver agora de quem é a participação. Olha só. Vamos lá, muitas perguntas chegando. Vamos à próxima da sequência. O João, ele que mora no bairro, ele diz o seguinte: sou aposentado e continuo trabalhando. Gostaria de saber se tenho direito de aumentar o valor da minha aposentadoria. Sim ou não? Infelizmente, essa era a tese da chamada desaposentação. Aquela tese na qual você fazia um recálculo de sua aposentadoria, usando as contribuições antes da aposentadoria e usando as contribuições depois da aposentadoria, com o fim de obter uma nova aposentadoria mais gordinha, utilizando as contribuições antes e depois dessa primeira aposentadoria. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal rejeitou essa tese, entende que é impossível de você utilizar essas contribuições feitas ao INSS depois da sua aposentadoria. Essa tese caiu e, infelizmente, nada a se fazer no sentido de aumentar o valor da aposentadoria. Temos aqui outra participação que chegou através da nossa linha interativa. O Durval Cavalcante de Paulista tem 57 anos. Ele diz que é aposentado por invalidez pela Previdência Social, onde contribuiu durante 32 anos. Também é aposentado pela Previdência Privada, onde contribuiu por 28 anos. Sobre a Previdência Privada, ele gostaria de saber se ele está recebendo de acordo com o que pagou. A quem recorro para tirar minhas dúvidas? No caso, em relação à previdência privada, eu tenho que saber se a previdência privada dele é fechada ou é aberta. Né? A fechada é aquela que tem um patrocinador. Além do segurado, a empresa também paga. Né? Tem que dar uma olhada no plano, tem que dar uma olhada no cálculo da aposentadoria para sabermos se está correto ou não. O que a gente vê é que a previdência privada ela expurgou vários índices, né, dos planos Collor, plano Verão, né, e o STJ já decidiu que no resgate da previdência privada, né, não houve a inserção desses expurgos inflacionários. Então, é uma ação, né, que pode aumentar o valor
do montante que ele resgatou e, portanto, tem uma diferença para ele receber, né? Ou, às vezes, até aumentar o valor da própria aposentadoria da previdência privada. Enfim, existem diversas situações de previdência privada que geraram problemas, como é o caso do hipotético, né? Que é aquele caso em que a previdência privada fechada considera a aposentadoria do INSS de maneira hipotética, então ele acaba baixando o valor da previdência privada. Então há uma série de situações que você pode aumentar, melhorar essa tua previdência privada. Agora, cada caso é um caso distinto que requer uma análise, né, de um advogado, de um profissional habilitado para saber se houve perdas ou não também na previdência privada. Se houve, né, a solução é buscar realmente o Poder Judiciário para tentar recompor essas perdas. Temos aqui a participação agora do Anderson. Ele disse que contribuiu 9 anos e meio com insalubridade de 20%. Isso influencia na minha aposentadoria? É a pergunta do Anderson. Veja, existe a insalubridade para fins trabalhistas e existe a insalubridade para fins previdenciários. São duas coisas bem diferentes, tá certo? Inclusive porque a insalubridade trabalhista ela tem o grau mínimo, o grau médio, o grau máximo. O que ele recebe aí é o grau médio. Agora, não tem nada a ver necessariamente com a insalubridade para fins previdenciários. Por quê? Porque na insalubridade para fins previdenciários, você tem que estar num trabalho permanente, não ocasional, não intermitente, tá certo? E a insalubridade para fins trabalhistas, é possível que você esteja num trabalho ocasional, é possível que você seja uma insalubridade intermitente. Então é possível sim que você tenha direito da insalubridade para fins trabalhistas e não tenha a mesma insalubridade para fins previdenciários, porque a regra é uma regra diferente, tá certo? Então você tem que cumprir as regras específicas da aposentadoria, da regra previdenciária para ter direito a uma aposentadoria especial. Pode coincidir, pode não coincidir. Então cada caso é um caso. Ok, a participação agora é da Alessandra. Ela disse que a carteira dela foi assinada em abril. O médico deu 2 meses de afastamento para ela, né? Ela quer saber se eu fico no benefício. O meu foi a coluna, aí eu fiz uma destruição e um crescimento na coluna e o médico me deu esses 2 meses de afastamento. Ela disse que vai no INSS no dia 23 de novembro. Perfeito. Ela deve ter requerido o auxílio-doença, tá? Não sei se foi por acidente de trabalho ou não. Então, pode ter sido um auxílio-doença previdenciário ou um auxílio-doença acidentário. Ela deve levar os laudos médicos, os exames médicos, como é uma doença ortopédica, né? Levar a ressonância magnética e dar entrada aí nesse auxílio-doença. Se for aprovado, ótimo, ela passa a receber dali para frente o benefício do auxílio-doença mensal, enquanto durar essa incapacidade. Certamente o INSS, ao conceder o benefício, vai já determinar uma nova data para ela fazer uma nova perícia médica. E ela vai ficar fazendo as perícias, né, enquanto, né, essa incapacidade permanecer. Até que um dia o INSS diga, olha, você está incapaz para todo e qualquer trabalho, então eu vou te aposentar por invalidez. Ou então o INSS diga, olha, você recuperou sua capacidade laborativa, eu suspendo a partir de hoje o auxílio-doença e você deve voltar para a empresa. E se ela achar que continua incapaz, deve procurar realmente um advogado e tentar judicializar, caso ela achar que continua incapaz e o INSS não. Então, havendo esse problema, esse conflito de interesses, ela pode procurar um advogado e judicializar, tentando restabelecer esse auxílio-doença. Participação agora da Simone. Ela disse que é telefonista, tem mais ou menos 15 anos de contribuição. Por ser insalubre, por causa da audição, né? Ela pode, com quanto tempo, se aposentar? Em tese,
25 anos. Ela já tem 15. Mas por que eu falo em tese? Porque ela tem que comprovar, sim, através de laudo técnico, através de PPP, esta insalubridade. Os níveis de ruído, dependendo da época, podem ser 80 decibéis, 90 decibéis ou 85 decibéis, que é o valor de hoje. Então, é importante que ao longo da carreira, ao longo do trabalho em cada uma dessas empresas, ela vá pedindo o PPP, o laudo técnico. Para quê? Para que ela não precise pedir isso no fim, quando muitas empresas já fecharam, já não existem mais, e aí fica difícil de você comprovar. Antigamente, existia uma presunção legal, tá certo? De que, por você ser telefonista, você automaticamente tinha o direito a uma aposentadoria especial. A lei mudou e hoje você tem que comprovar, através de documentação, através de laudo, que você está submetido aos níveis de ruído que causam lesão. Então, você vai pegando essa documentação, se tiver tudo em ordem, depois de 25 anos você se aposenta. Waldson, só complementando o que Paulo falou, no caso dela, telefonista, até o dia 28 de abril de 1995, a profissão dela, a de telefonista, é presumidamente insalubre. Como Paulo bem falou, até essa data ela não precisaria comprovar a efetiva exposição ao ruído. Após essa data, aí sim ela tem que ir nas empresas, pegar o PPP, o laudo técnico individual, para provar o nível de ruído acima dos limites permitidos, para aí sim se aposentar ou especial ou, no caso dela, fator 85. Maria das Graças, aqui é a última pergunta. Ela que é de Duas Carneiras, ela disse que é aposentada há 13 anos por acidente de trabalho. Ela quer saber se corre o risco de ser chamada para o pente fino, né? Ou ela não corre mais esse risco? Qual a idade dela? Ela não fala a idade. Ela tem 48 anos. Certo. Sim, ela corre o risco, sim, de ser chamada, né? Porque é um benefício por incapacidade. Todo benefício por incapacidade ele é temporário, ou seja, ele é devido enquanto durar a incapacidade. E, como a gente sabe, foi aprovada uma medida provisória, que ficou conhecida como uma medida provisória do pente fino, onde o governo federal vem convocando, chamando os segurados do INSS para fazer uma nova perícia. E aí, em constatando a recuperação da capacidade laborativa, esse benefício ele é suspenso. Sendo reconhecido a manutenção da incapacidade laborativa, o benefício ele é mantido. Então, ela pode sim ser chamada. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados. A gente fez uma pergunta no começo do programa, a nossa enquete, e a gente vai conferir agora o resultado. Olha só, a pergunta foi a seguinte: você investe em algum plano de previdência privada? 35% das pessoas que ligaram para a gente e responderam a nossa pergunta disseram que sim. 65% disseram que não. A você que ligou e participou, muito obrigado pelo seu carinho e audiência. Estamos agora na reta final. É o momento de agradecer aqui aos nossos convidados e dizer que foi um prazer recebê-los no nosso programa. Dr. Alexandre Vasconcelos, advogado previdenciário, muito obrigado. O espaço agora está aberto para um último recado, considerações finais, pode ficar à vontade. Muita gente perguntando também o telefone para contato do consultório, doutor, do seu escritório. Pode ficar à vontade. Eu posso falar? O telefone lá do escritório é o 3334-8094. Queria dizer que é uma satisfação enorme estar aqui no programa mais uma vez e deixar essa sementinha aqui a todos que nos escutam da importância de se poupar, né? Seja na previdência pública, seja na previdência privada, seja em qualquer investimento, porque vamos envelhecer, vamos perder a nossa capacidade laborativa, podemos no meio do caminho adoecer, sofrer um acidente, né? E a previdência ela está aqui exatamente para cobrir esses percalços, né, que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, quem está fora da previdência pública é muito importante se registrar, se filiar e voltar a contribuir. E quem tem uma sobra, fazer uma previdência privada ou qualquer outro investimento.
Muito obrigado, Walter. Obrigado, doutor Alexandre. Doutor Paulo Perazzo, advogado trabalhista e previdenciário. Considerações finais, telefone para contato também do escritório. Muita gente pedindo aqui nas participações. Fique à vontade, doutor. Veja, o que eu queria dizer a vocês era o seguinte: informação é uma arma. Então hoje você foi munido de informações e essas armas podem ser usadas ao seu favor. A leitura é muito importante, a pesquisa na internet hoje em dia é uma ferramenta que dá a todos essa democratização de informações. É importante você saber os seus direitos, muitas vezes direitos que você nem sabia que existiam. Então só tenho a agradecer o assunto do dia e dizer que estou sempre feliz toda vez que eu for chamado aqui no programa. É um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Voltem mais vezes. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. Teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!